Assim. Boa noite a todos aí, sejam muito bem-vindos a essa live aqui. Enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou me apresentar aqui. Vou me apresentar. Meu nome é Caio, somos do portal Depósito de Gás Lucrativo. E hoje eu trouxe o Rafael, que é uma empresa de consultoria, da Migra Consultoria. Eles prestam serviço de contabilidade, consultoria empresarial, consultoria contábil e opa, tá ok. Vou passar a palavra para ele. Boa noite, Rafael, tudo bom? Tá Boa me noite, ouvindo bem aí? Caio. Tô te ouvindo bem. Boa noite, Caio. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando no canal. É prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Somos da Migra Consultoria, né? Uma fusão entre escritórios, um escritório jurídico, né, voltado para a área previdenciária, e um escritório de contabilidade e consultoria empresarial. E nesse momento difícil aí, trabalhando muito com a recuperação tributária, né? Buscando aí resgatar valores pagos de maneira indevida para as empresas aí que estão passando sufoco hoje. Pronto, tranquilo. No entanto, Rafael, a gente vê, até a gente estava conversando agora há pouco, o quanto que nós, empresários do ramo do GLP, principalmente do ramo do GLP, pagam impostos a mais, pagam indevidamente, e a gente vai mostrar hoje aí um pouco sobre esse processo, como é que funciona, como é que não funciona, se dá certo, se não dá, para cada segmento. Eu vou dar uma compartilhada aqui na tela aqui e passar um pouco do slide. Tá ok, Rafael? Tá ok, ótimo. Tranquilo. Pronto. Só um segundo. Tá me ouvindo bem ainda, né? Tô te ouvindo bem. Certo, compartilhei aqui. Pessoal, ele deixou esse QR Code aí para qualquer dúvida, qualquer sugestão, caso vocês venham a ter durante a live, vocês botem o celular aí, como se fosse tirar uma foto e vai direto no link no WhatsApp. Pode prosseguir aí, Rafael. Então, Caio, conforme nós havíamos já conversando, hoje sim, muitas empresas acabam aí consumindo o caixa da empresa, né? O caixa empresarial, o giro que ela precisa ter diário, de maneira indevida, né? Pagando impostos de maneira que não deveria. Por falta de conhecimento ou por falta de atenção às regras, né, das leis vigentes, enfim, por falta de atualização mesmo. E acabam sendo penalizadas, né? Então, hoje, todo o time da Migra Consultoria vem atuando forte em diversos segmentos, tanto no Simples Nacional, como no regime lucro presumido e no lucro real. Todas as tributações, né, os regimes tributários, eles têm suas particularidades, e a gente acaba dentro da lei, estudando, né, todas as leis, todos os dispositivos legais, a gente acaba de uma maneira conseguindo resgatar aí esses pagamentos aí de maneira indevida. O que acontece? Só interrompendo. O que acontece? O cara lá é empresário, monta o depósito de gás e não tem todo esse acompanhamento da maneira correta. E aí vocês fazem esse trabalho para que preste a consultoria daquela empresa para ver se há uma viabilidade e uma espécie de consultoria, ainda mais que é gratuito, né?
Rafael? Explica um Isso, pouco na aí verdade, sobre essa parte aí. isso, na verdade é o que eu costumo falar, né, Caio? Se a gente pegar principalmente na área de revendas de GLP, né, do gás, a gente sabe que o empresário, na maioria das vezes, ele está à frente da revenda. Então, ele está ali atendendo o cliente que chega, ele está dando suporte para o pessoal que está em campo, seja através da moto, seja através do carro. Então, quebrou, ele tem que socorrer, enfim, ele está ali à frente da revenda, né, aparando todas as arestas diárias. E aí ele acaba deixando toda a parte contábil, financeira, fiscal a cargo de um escritório de contabilidade e acaba não fazendo um acompanhamento. Eu entendo da necessidade dele estar à frente da revenda dele, mas é que eu sempre digo, o empresário ele precisa acompanhar sim, ele precisa disponibilizar de um tempo para que ele possa acompanhar o trabalho contábil e se inteirar cada vez mais do negócio dele, para que ele possa deixar o negócio dele cada vez mais não só confortável, mas saudável, né? É como a gente Então, estava falando naquele dia, na empresa tem um nível estratégico, tático e operacional. Tem que saber dosar essas partes aí, um pouco daqui, um pouco dali, e nunca esquecer do estratégico, né, Rafael? exatamente, exatamente. Não adianta você cuidar ou só do tático, ou só do estratégico, né? Enfim, você tem que flutuar entre eles, porque você é o responsável, né? No final das contas, se pagou imposto a mais, isso vai impactar na distribuição de lucro do empresário. Se teve um problema em campo, isso vai impactar, né, no giro de caixa da empresa e automaticamente no empresário. Então, ele tem que estar atento, né, em todos esses âmbitos. Então, vamos falar um pouco aí sobre esses regimes tributários, né, Rafael? E áreas, algumas das quais já pacificadas. Hoje aí, se a gente for levar o tocante do total de teses tributárias que se fala hoje, são mais de 16 teses, algumas já pacificadas, totalmente prontas para, né, a execução, e outras ainda em discussão, ora Supremo Tribunal Federal, enfim, ora tramitando, enfim. E as teses que hoje é mais trabalhada na Migra Consultoria são aí as de produtos de incidência monofásica ou concentrada, né, como elas são conhecidas no mercado, a exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS, no tocante a ICMS e ISS-PI, essa é uma das grandes teses aí, hoje uma das mais faladas, principalmente depois que a empresa, o grupo Renner, né, ele veio aí, acho que bateu o recorde de recuperação tributária nesse tocante, acho que foi 1,36 bilhões de reais, isso aí, a títulos de ICMS-ST, contribuições decorrentes de pagamentos, de auxílio-doença, multas do FGTS, os 10% lá sobre a verba decisória, enfim. E aí todos esses sempre levando em base o prazo prescricional, né, seguindo sempre os últimos 5 anos. É aquele famoso caduco que todo mundo fala, né? 5 anos caduca? Não, é que o governo tem 5 anos para nos cobrar e a gente tem 5 anos também para reaver o nosso direito, né, junto com os órgãos. Lembrando que o cara que tem a revenda de gás, existe limite de tempo, Rafael, ou não? Por exemplo, o cara que tem uma revenda há 2 anos, há 1 ano, montou agora recente, tem há 10 anos. Como é que ele faz para poder fazer essa consultoria para ver se ele tem direito ao crédito ou não? Então, na verdade, o prazo, não existe um prazo inicial, né? A gente pode, nós aqui da Migra, nós fazemos trabalho de um trabalho jurídico, né? Um planejamento tributário, quando a empresa ela quer iniciar a atividade, então nós olhamos aí todo o tocante da parte de tributação para ver qual o melhor. E a partir do momento que a empresa começou suas atividades, não existe um prazo. É que hoje, por exemplo, se a gente for pegar tributos que foram pagos indevidamente no âmbito federal, a Receita Federal ela te veda a solicitação de restituição
dos últimos 3 meses. Então, por quê? Porque ela entende que ainda isso está muito recente e que você consegue retificar isso de uma maneira, corrigindo, né, a sua declaração, que você corrigiu da declaração passada, dos últimos, que tem há 5 anos, enfim. Então, não existe um prazo inicial. E aí é bem como você colocou na sua pergunta anterior. Sim, o nosso trabalho ele acaba sendo gratuito porque toda a análise que nós realizamos antes de fazer um pedido, do benefício que esse NCM pode trazer para a empresa. Tá me ouvindo bem, Rafael? Deu uma travada. Estou te ouvindo. Pronto, acho que agora voltou. Deu certo. Há uma porcentagem sobre isso, Rafael, em torno de quantos por cento entre Simples Nacional, lucro presumido ou real, para as empresas que têm a maior chance de aproveitamento? Há uma porcentagem? Tá me ouvindo, Caio? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Acho que deu uma conexão. quedazinha, Então tá. mas voltou aí. Estabeleceu. A internet ela está oscilando bastante, né? Principalmente com a questão da pandemia, todo mundo trabalhando de casa, usando a internet, isso está impactando bastante aí as empresas. Respondendo a sua pergunta, dos trabalhos que nós temos realizados aí, vou te falar que 80% das empresas que hoje tangem no Simples Nacional, principalmente no âmbito da revenda da GLP, ela tem o crédito. É feito de maneira, acaba pagando o tributo de maneira errônea. E já empresas no lucro presumido ou lucro real, esse número ele cai um pouco. Aí é uns 40% aí que a gente tem nos deparado no mercado, fazem ainda de maneira errônea. Então, lembrando aí, você que tem depósito de gás, qualquer regime tributário, entre em contato com a Migra Consultoria. Vou deixar o QR Code aqui. Eu vou passar o próximo slide aqui. Rafael, falando um pouco sobre a tributação monofásica e a concentrada, sobre a cadeia, não é isso? Que funciona? Isso, na verdade, até você havia me perguntado, né, o que era essa tributação monofásica concentrada. Então, no ano de 2000, foi criada a Lei 10.147, onde foi instituído alguns produtos iriam entrar nessa tributação monofásica ou concentrada. O que é isso? Ele concentra a tributação em numa única pessoa jurídica. Então, existindo lá a cadeia, né, a operacional, vamos dizer assim, a indústria, o distribuidor, comércio e consumidor final, o governo começou a notar que para ele arrecadar 100% do tributo, até que essa mercadoria chegasse ao consumidor final, estava levando muito tempo. E ele precisava colocar esse tributo no cofre público. Então, é um mecanismo muito parecido com a substituição tributária, do ICMS. Então, ele concentrou essa tributação em um único da cadeia, porque assim, ele, de maneira rápida, ele consegue colocar o tributo no cofre público. Então, assim, não é que o governo é bonzinho, né, e está cedendo crédito ou cedendo benefícios. Não, na verdade, é uma manobra
para ele antecipar a arrecadação dele. Se a gente poder passar no próximo slide, acho que vai dar para exemplificar. Falando um pouco sobre de a maneira cadeia, bem, como é que funciona, né? isso, bem prática aí a cadeia. Então, aí falando um pouquinho da revenda de GLP, como você havia me solicitado, pode passar mais um. Pronto. Aí está a cadeia de uma revenda, né, na questão do gás, no âmbito do Simples Nacional. Então, existe lá a Petrobras, que fabrica, né, o produto. Existe o distribuidor, para quem a indústria ela repassa o teu produto, que ela Que centraliza as companhias. ela Que são as isso, companhias. exato, a indústria ela centraliza a venda no distribuidor, seja ela Nacional Gás, Supergasbras, Consegás, enfim, todas essas companhias. Esses distribuidores, por sua vez, repassam a revendedor e o revendedor ao consumidor final. Então, antes da lei lá 10.147 do ano de 2000, a cada etapa dessa cadeia era tributado o PIS e COFINS, né, e o ICMS. Aí, quando esse produto, primeiramente, sofreu a incidência do ICMS-ST, a indústria já ficou responsável pela arrecadação do ICMS. Então, ela substituiu todos da cadeia. E, por consequência, o PIS e COFINS, pelo produto ele ser incidente monofásico, foi incluído na listagem lá das NCMs de produtos monofásicos, também passou a ficar a critério da indústria. Então, se você puder passar o próximo slide. Vou passar aqui. Você consegue visualizar que hoje, após a Lei 10.147 do ano de 2000, houve uma lei complementar, né, a 123 do ano de 2006, onde permitiu que o Simples Nacional também segregasse a receita. E aí é o grande divisor de águas do Simples Nacional. Então, o que acontece hoje? A indústria, ela, na venda para o distribuidor, ela recolhe 100% do imposto de ICMS, PIS e COFINS. Então, ela foi majorada na alíquota e aí acaba repassando no custo para o distribuidor. O distribuidor, no repasse para revenda, já não recolhe mais nenhum dos três impostos, nem as duas contribuições, né, PIS, COFINS e o ICMS. E o revendedor, para o consumidor final, também não tem mais a obrigação de recolher esse imposto, porque foi retido tudo na indústria e repassado no custo. Embora se fosse só isso aí, né, porque o repasse, ou seja, nós revendedores temos o que? Custos. Custos com frete, custos com as despesas de carregamento, descarregamento, e sem falar do imposto da saída que a gente paga no Simples Nacional, ou no lucro presumido ou real, caso seja o regime tributário da revenda. Sim, o Simples Nacional é puramente o faturamento, né? A base de cálculo Isso. é o faturamento, puramente, né? Então é aplicado lá a alíquota dependendo do acumulado dele dos últimos 12 meses. E aí, se você leva em consideração que você desonera o PIS e COFINS, é óbvio que a tua alíquota no final ela acaba caindo, né, consideravelmente dependendo do faturamento que você venha a ter. Já do presumido e lucro real, nós temos aí a questão da diferenciação da base, né? Então, o presumido, a gente presume-se uma base sobre o faturamento, e aí sim tributa, por exemplo, imposto de renda e contribuição, que é um outro erro também que a gente acaba identificando muito no mercado, né? A hora de mensurar a base é mensurado pela alíquota errada, indevida, e a mesma coisa ocorre lá para o lucro real. Se você não desconsidera o PIS e COFINS, você acaba pagando novamente aí, o PIS e COFINS de maneira indevida. Interessante que o revendedor, como a gente estava falando antes, tem que ficar atento nessa estratégia aí. Hoje em dia, o cara pergunta, eu tô pagando imposto demais, eu tô pagando isso e aquilo. Mas, poxa, tu fez um cálculo, tu tá fazendo esse acompanhamento. Não, deixa tudo lá com o contador e tal. Ou seja, o cara não tem aquele interesse de se aprofundar mais sobre o seu negócio, principalmente nessa área tributária, né, Rafael? Sim, com certeza, com certeza. Principalmente se a gente pegar a revenda de gás específica,
nesse nicho, Caio, depende muito. Você tem que fazer uma grande análise na hora de você abrir a tua revenda e você tomar a decisão de qual regime tributário você vai, né, iniciar a sua atividade. Por exemplo, se você é uma revenda familiar, ali onde você não vai ter funcionários registrados, você está inserido no Simples Nacional é um absurdo, porque você vai ser majorado na questão do pagamento do imposto. Agora, se você vai iniciar e você precisa ali, né, dos colaboradores, é do cara que vai fazer entrega na rua, é de um frentista ali que atende a venda na retira, ou então até mesmo uma pessoa que faça ali a tua recepção das ligações, então você já tem que começar a balizar isso, porque em outro regime, fora Simples Nacional, o encargo social sobre a folha, ela sobe substancialmente. Então, o que você paga no Simples, que acaba sendo só o FGTS, né, os 8%, porque o INSS você até fica responsável por repassar para o governo, mas você abate na folha de pagamento. Já Isso, no isso. presumido ou no lucro real, não. Então, você tem que arcar com o FGTS, você tem que arcar com a diferença do INSS, e aí você já tem mais bases aí de SES, SENAT, RAT, PAT, enfim. Então, acaba aí chegando aí a 26,8%, uns 34,3% mais ou menos de encargo sobre a folha. Então, precisa ser feita uma análise. Precisa ser feita uma análise para você já não começar pagando coisas que você não deve e onerando aí o teu caixa. Porque a gente sabe que quando a gente inicia uma atividade, quando a gente começa a empreender, a injeção de dinheiro que você tem que né, trazer para a empresa, às vezes não sobra para você muito capital de giro. E se você não zela por esse capital de giro depois, né, pagando coisas que você não deveria, de maneira indevida, você pode botar o teu negócio a perder. Então, é sempre bom Compromete fazer uma análise. uma análise antes, você acaba comprometendo o seu capital de giro ou até o seu negócio. E seria interessante o quê? A empresa familiar, o cara que tem um depósito, a esposa está ali no telefone, geralmente o filho também está ajudando ali na entrega. Então, nesse parâmetro, o Simples Nacional ele se enquadraria bem. Aliás, o lucro presumido, não é isso, Rafael? Isso, exato. Nesse Já o cara, parâmetro, o nesse melhor parâmetro, regime tributário seria o lucro presumido. e em termos, levando em consideração em termos de faturamento, qual seria o mais interessante para o cara em termos, até o cara que fatura ali até 10, 15, 20 mil reais, ou então o cara que já fatura acima de 100 mil reais, de 100, 200 mil reais mensal, qual que seria interessante para ele? É que assim, Caio, o Simples Nacional hoje, ele tem uma dinâmica, né, de obrigações acessórias muito mais simplificadas do que o lucro presumido e o lucro real. Mas se a gente for levar o tocante de contribuição de imposto propriamente dito, por mais, o cara fatura 20 mil ou 200 mil reais, entre o Simples Nacional e o lucro presumido, eu optaria pelo lucro presumido. Uhum. Porém, é aquilo. Se ele tem folha salarial, então a gente já tem que balizar e analisar para ver realmente o que compensa. Mas por imposto propriamente dito, olhando faturamento, o Simples Nacional não é a primeira opção, assim, vamos dizer assim, não é a primeira opção. Tô entendendo. Geralmente o que é que acontece geralmente quem monta o primeiro depósito já monta o segundo, tem um terceiro, tem revendedores que seguem nossa página aí, tem rede de 15, 17, até 20 depósitos em várias cidades, ou até mais depósitos em uma mesma cidade. Aí geralmente o que é que eles fazem? Eles trocam vou registrar os funcionários aqui na empresa do Simples Nacional, isso é aceito também, mesmo ele tendo mais de uma revenda, Rafael, que embora é o mesmo segmento? Então, isso acontece muito aqui também em São Paulo, a gente se depara constantemente com isso, né? O empresário, ele abre duas, três revendas,
Aí, o maior faturamento dele sempre está no lucro presumido e o menor faturamento no Simples Nacional, aonde está os empregados registrados, né? Onde estão inseridos ali os colaboradores registrados, exatamente para pagar menos imposto com relação à folha de pagamento. E aí ele E não dentro da lei chega também, né? isso, ele não chega a expor isso para o colaborador que não são empresas, né, distintas, e sim que é o mesmo dono, é a mesma empresa, e aí ele pega esse colaborador que hoje está inserido no Simples Nacional e transfere ele para só prestar o serviço na empresa do lucro presumido. Então, fazendo assim com que ele pague menos encargo social sobre a folha. Então, isso ocorre muito aqui também. Tô entendendo. Eu vou passar aqui o slide aqui, pode passar? Pode passar. Aí é um pouco sobre alguns produtos, qual a maior chance que tem desse aproveitamento de crédito, Rafael? Vi aí tem uma pouca variedade de produtos. O que é que se Isso, aí enquadra aí? são os outros segmentos, né, que a gente identifica que tem muita possibilidade de crédito em função de terem produtos incidentes da tributação monofásica. Então, a adega, quando a gente menciona lá bebidas frias, são produtos de incidência monofásica, higiene pessoal, autopeças, distribuidora de água, farmácia, cosmético, todos eles têm produtos de incidência monofásica. Mas no tocante a percentual, eu vou te dizer que autopeças ele tem aí 90% de produtos vendidos que são incidentes da tributação monofásica, água 100%, farmácia também tem uma grande variedade, pode chegar em 80% aí de produtos incidentes da tributação monofásica, cosmético ele cai para uns 70%, restaurante uns 40%, casa de bateria também, vou te falar que é uns 80, 90%, e assim, dentre outros, né? O GLP também tem incidência monofásica, a revenda de pneus também é outro produto que é de incidência de tributação monofásica. E aí nós temos alguns outros nichos, né? Que nos permitem aí analisar produtos incidentes da tributação monofásica. Então não se enquadra aí só o gás, você aí que se enquadra nesse ramo aí, vamos deixar o WhatsApp aqui no final, né, Rafael? Isso. E aí lembrando, né, Caio, que, por exemplo, voltando lá, supermercado também, que eu não citei aí, também é um outro nicho de negócio que tem um alto nível aí de produtos de incidência monofásica. E aí só abrindo esse parênteses é que tem uma grande variedade de itens, né? Isso. E hoje, para você mensurar o que tem essa incidência monofásica, como é que eu identifico, né? Quais são os produtos que têm essa incidência monofásica, né? Que eu posso deixar de recolher o PIS e COFINS, porque ele já foi recolhido, e os demais itens que eu tenho que pagar a tributação integral e recolher, sim, todos os impostos, né, nele ali inseridos, é que hoje a Migra Consultoria ela detém de uma ferramenta, né, que nos habilita a fazer essa análise, né, diante do XML. Por isso que eu até comento que para fazer esse trabalho de recuperação tributária, a gente se depara aí com algumas dificuldades, tá? Não é também tão simples assim. Algumas dificuldades como a documentação propriamente dito, né? Faz uma análise geral da empresa, né? Isso. A documentação no sentido de o cara ele trabalha de maneira correta, ele declara principalmente 100% do que ele tem lá no cartão de crédito dele, porém ele não emite o documento fiscal. E aí, sem a emissão do documento fiscal, eu não tenho como mensurar qual foi o produto que ele vendeu. Então, em diversos trabalhos que a Migra realiza, os empresários me perguntam, mas isso foi um erro do meu contador? E aí, uma das primeiras coisas que eu já sinalizo para ele é como é que você passa a informação mensal para o teu contador? E aí, quando ele me fala, não, eu passo só o relatório da máquina do cartão de crédito.
Eu falo, tá bom. Como é que teu contador ele vai identificar dentro desse relatório da máquina de cartão qual foi o produto que você vendeu? É óbvio, na contrapartida, o contador ele também tem que fazer a parte dele, ele também tem que cobrar isso e orientar o teu Essa cliente orientação. que ele precisa emitir o documento, né? Sem falar que o cara ele não vende só no cartão, né? Tem as vendas à vista também. Aí o cara diz, não, eu vou tirar as vendas aqui, só o que eu vendo de cartão de crédito e tal. E bem, não é isso que acontece, né, Rafael? É muito, muito, acontece muito. O que fica em dinheiro, eles falam que é a margem, né? Mas tem É, várias pessoas que a gente já realizou o trabalho que, por incrível que pareça, declara 100%, só que não emite documento. Eu falo que você uhum. está fazendo 80% tudo perfeito, mas você está deixando de, né, você está pecando porque você não está emitindo documento. Você precisa emitir o documento, porque essa é uma parte da etapa da venda, né? É a documentação fiscal. Então, a documentação é uma, né, das dificuldades que a gente encontra, né, nos depara aí diariamente. Uhum. A questão do contador também, né, quando a gente faz uma nova prospecção, ou vem através de indicação, ou pelo pessoal do nosso comercial, que nós começamos, né, uma conversa com algum novo cliente potencial para essa recuperação, ao fazer, né, a auditoria fiscal, toda a análise, né, da documentação, a análise dentro da nossa ferramenta para identificação, né, dos itens que tem incidência monopásica, para levantar o valor realmente que ele teria de direito, e aí comparando versus a declaração dele lá da Receita Federal, do PGDAS, nós fazemos um apontamento. Então, nós fazemos um relatório, né, de auditoria, um relatório de apontamento, demonstrando para ele qual é o valor que ele pagou de maneira indevida. E quando o empresário ele recebe essa informação, em sua maioria, vou te dizer, 95% dos casos, ele toma um baita susto. Porque ele vê que nos últimos 5 anos ele tem, né, ele pagou 100 mil reais a mais de imposto do que deveria. Então ele poderia ter reinvestido no negócio dele, né, comprado mais produto, aumentado seu estoque, enfim, feito uma série de outras coisas né, com dinheiro em caixa e acabou sendo pago de maneira indevida e isso ficou para o governo. Eu E aí, imagino o cara, principalmente, eu imagino o cara que só dar um parâmetro aqui, Rafael. O cara que tem uma revenda tem 10 anos, aí o cara consegue fazer a verificação e tem uma restituição aí dos últimos 5 anos. Vamos supor um exemplo, o cara tem uma restituição de 50 mil. Aí o cara, poxa, por que é que eu não fiz isso antes? Porque praticamente os outros 5 anos já perdeu, né, Rafael? exatamente, exatamente. Aconteceu muito aqui, clientes com 20 anos de revenda, só que a gente não pode restituir os 20 anos. Existe 20 lá anos. o prazo prescricional, eu só posso ajudá-lo em 5 anos. Então, 15 anos para trás, a gente faz uma estimativa e até apresenta quando é pedido. Né? Quando isso é nos solicitado, nós fazemos essa estimativa, esse levantamento, para passar para ele o que ele perdeu aí nos últimos 15 anos, porque só recuperamos 5. Geralmente a gente não passa essa informação, né? A gente fala, olha, o trabalho que a gente realiza é em cima dos 5, até para não chocar ele e ele não ficar tão bravo, né? Porque É. tem os revendedores que ficam bem bravos. E aí, quando ele vai questionar, principalmente o assessor contábil dele, e aí essa é uma grande dificuldade, o contador ele acaba colocando um certo medo no empresário, dizendo que, olha, se você for atrás da Receita Federal, restituir isso aí, a Receita ela vai bater na sua porta. A fiscalização vai chegar aí e você não está 100% correto. Não faz Uhum. isso. Então, acaba colocando um pouco de medo, porque o empresário ele não está 100% correto, né? É como eu te falei, a falta de emissão de documento já é uma falha da empresa. Uma falha da Então empresa. ele acaba ficando com medo. E aí é o que a gente sempre reforça com os empresários. Fala, olha, a Receita Federal ou se é o Estado, eles não vão te restituir do nada.
Existe um processo administrativo, existe um levantamento de documentação, isso é protocolado e é analisado pelo órgão. Se o órgão vê a veracidade da informação, ele difere o processo e seguimos com a restituição. Se o órgão não identifica essa veracidade, ele simplesmente indifere o processo e paramos aí. Então, esse risco, esse medo que os contadores, às vezes, acaba passando para o empresário, atrapalha um pouquinho, mas a gente sempre reforça, olha, é um processo. A Receita Federal jamais vai te dar dinheiro a troco de nada. A gente prova, né, com peças administrativas, né, os advogados aqui da Migra Consultoria são muito competentes nesse trabalho, então a gente protocola a peça administrativa e através do diferimento da Receita Federal é que nós seguimos com a recuperação. E sempre... O mínimo que ele pode receber é um não, né? O não é o que eu costumo dizer. Nesses processos de recuperações, Caio, ele não tem nada a perder, porque na realidade ele já perdeu. A gente só vai tentar trazer uma parte de volta para o caixa dele. Verdade. Aí no slide aí tá falando um pouco sobre o que a Receita Federal concluiu, pagou nesse mês passado, mês de abril. Isso. Na verdade, a Receita Federal, até a gente passa isso para os nossos clientes, a Receita Federal hoje ela tem um Instagram dela, oficial, onde ela notifica ali as coisas que vão acontecendo, né? E dentre essas notificações, ela sempre acaba passando, não é todos os meses, porque eu não sei qual a dificuldade, né, de levantar essas informações, enfim. Mas ela notifica ali a quantidade de processos e a quantidade em espécie, né, em dinheiro, que ela acabou restituindo, né, às pessoas jurídicas através dos pedidos de restituição, ressarcimento, enfim. E aí, em abril, que foi a última publicação da Receita Federal, ela noticia aí que foram 594 milhões de reais que a Receita restituiu aí contribuintes. E desse total de 594 milhões, 45,82 milhões foram empresas do Simples Nacional. Ou seja, a Receita Federal ela já está te abrindo o canal, né, para você ver que existe a veracidade do processo, que isso é totalmente legal, né? Você pecou em determinado período ali da atividade da sua empresa, onde você acabou pagando de maneira indevida, e ele te restitui. Se você tiver toda a documentação legal, todo o embasamento legal, a Receita Federal ela vai te restituir. Tanto é, Caio, que geralmente um dado curioso todos os processos de restituição feitos pela Migra, nós passamos, então, um relatório de apontamento apontando a prévia do valor a ser recuperado. E sempre quando o processo ele é restituído, é sempre um valor superior à nossa expectativa. Por quê? Acredito. Porque o governo ele trabalhou com o dinheiro da empresa durante 5 anos. Então, quando ela vai te restituir, ela aplica a Selic. Isso, ela aplica a Selic, porque ele trabalhou com seu dinheiro, então ele tem que te remunerar. Então, ele aplica a Selic, corrige esse valor, e ele te restitui esse valor de maneira corrigida. E sem falar, Rafael, que é um direito do empresário, é um direito do revendedor. Se ele pagou de uma forma indevida, pagou a mais, o mínimo que ele pode ter, que ter o direito é de restituir, de receber de volta. E se fosse ao contrário, deixa de pagar um imposto federal, deixa de pagar algum outro imposto municipal, deixa de pagar um alvará para tu ver o que é que acontece, né, Rafael? Eles vêm, eles botam teu nome no Serasa, ele entra com dívida ativa na União, e para tomar providência que é direito do Estado, ele quer receber. Aí quando, às vezes, o jogo vira, o jogo mudou aí, é um direito do revendedor. O mínimo que ele pode receber é um não. E vocês estão aí para fazer esse trabalho. E quero parabenizar aí a toda a equipe. E
Cara, isso é... Sem falar que é praticamente gratuito, né? Você só vai ter direito a receber se tiver tudo correto e tiver aquele direito, né, Rafael? Com certeza. Então, só te respondendo aí, sim, é um direito, né? Um direito do contribuinte, é um direito tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física reclamar os seus direitos. Aquilo que a gente sempre escuta falar, né? Ah, nós temos vários direitos, mas não sabemos quais são. Então, você tem que estar sempre atento na legislação. E é Exatamente. exatamente isso. Se você deixar de pagar o teu tributo, o teu imposto, o governo ele vai te notificar. Ele vai lá te colocar na dívida ativa da União, ele vai te colocar no CADIM, e aí você começa a ter uma série de problemas porque você deixou de pagar. Agora, se o governo ele tem o direito de te cobrar quando você o deve, o inverso é verdadeiro. É verdade. Né? E aí, todo esse trabalho, né, toda essa análise, essa consultoria tributária, essa auditoria tributária, sim, ela não tem custo, porque na recuperação de crédito nós fazemos uma análise buscando o crédito. Se não há crédito, não há o que se falar em honorário. Eu dou parabéns para o empresário, parabéns para o contador, e sempre menciono, não troque seu contador, porque, olha, ele está fazendo um bom trabalho. Você está bem assistido. Agora, Valeu. quando há o crédito aí, para fazer todo o processo e fazer com que essa restituição chegue ao caixa da empresa, aí existe o honorário, existe toda uma força, né? Existe todo um intelectual que tem que ser aplicado para a restituição desse crédito. E o legal também mencionar, Caio, é que os processos de recuperação do Simples Nacional, ele, já por determinação governamental, a Receita, ela tem, após o pedido protocolado, ela tem 60 dias para te devolver. Então, já houveram casos aí de a restituição do cliente sair em 25 dias, 20 dias. Então, E você vê que é uma coisa muito dinâmica. De recebimento, ele pode receber em crédito, em conta corrente, e também ele pode ter em crédito de impostos a pagar, Rafael? Como é que funciona? Sim, sim. Aí, na realidade, é sempre uma conversa com o empresário para ver o que é mais benéfico para ele. Então, suponhamos, vamos pegar a revenda de gás, por exemplo. Após o pedido, né, a análise, né, feita pela Migra Consultoria, nós apontamos para ele qual é o valor, né, de expectativa que temos na recuperação. E ali a gente já começa a definir mais ou menos a maneira em como nós vamos restituir. Ora crédito, né, para ser compensado, ou ora em espécie na conta jurídica da empresa. Espécie na conta corrente. E isso, direto na conta corrente. E aí é um outro fato interessante que o pessoal sempre me pergunta, mas não é perigoso, de repente vocês fazem o processo, acabam recebendo e eu nem vejo. Eu falo, não, olha, quem corre esse risco, na realidade, somos nós. Porque após o processo protocolado e deferido pela Receita Federal, ela não paga em conta diferente que não seja da empresa. Então, para restituição, principalmente em dinheiro, ocorrer, então a gente informa no processo uma conta jurídica, né, banco, agência e conta da empresa, que ele não paga para pessoa diferente. É mais ou menos a sistemática do imposto de renda da pessoa física, por exemplo. Eu tenho lá uma restituição, legal, vou conseguir restituir ali um valor do imposto de renda. Eu vou colocar a conta da minha esposa, por exemplo. A Receita Federal ela não vai pagar. Na hora do pagamento ela vai travar. Por quê? Porque quem tem que receber essa restituição é o Rafael. É a conta do Rafael. É alguma coisa atrelada ao Rafael. Entendi. Então, quem corre risco nessa situação somos nós. É óbvio, né, que toda negociação existe um contrato, existe cláusulas, enfim, em que a gente sempre expõe com muita transparência, muita responsabilidade para os clientes, para que ambos fiquem confortáveis, né? Afinal de contas, nós estamos nos ajudando.
Verdade. Já estamos chegando aqui quase uma hora de live, Rafael. Vou deixar um tempinho aqui para tiver alguma pergunta e falar para o pessoal que esse QR Code aí entra em contato direto com a Migra, vê lá, para eles fazer essa análise, fazer essa consultoria para vocês. E tá aí o telefone, é só entrar em contato com eles. Eu vou passar um vídeo Exatamente. aqui, Rafael. A gente já está chegando uma hora, passar um vídeo aqui rapidão sobre alguns empreendedores que fizeram a consultoria e tiveram a restituição e obteram êxito. Ah, Vou passar. bacana. Super indica, hein? O cara são bom, rapidão o dinheiro cai na conta, em 30 dias já caiu na minha conta já. Pela minha surpresa, eu estava pagando PIS, COFINS e ICMS indevidamente. E menos de 30 dias, eu fui restituído pelo valor do PIS e COFINS. Constatou que eu paguei R$15 mil de imposto indevidamente. E no prazo de 60 dias, eu consegui restituir esse valor. Recomendo aí. Show de bola, Rafael. Muito legal. Clientes aí do município de Franco da Rocha, município de Mongaguá. E o bacana é que a Migra ela vem prestando esses serviços aí em diversos municípios, Piracicaba, Campinas, Mongaguá, estamos aí no Piauí, né, Mato Grosso, então a gente está conseguindo realizar um trabalho bem bacana. Já tem uma grande clientela, não só aí no estado de São Paulo, mas tá aí abrangendo aí para o Brasil inteiro, né, Rafael? Sim, sim. Eu vou passar aqui, tem um outro contato aqui, para deixar aí com o pessoal o QR Code aí, caso eles tenham Acessa aí com a interesse. câmera, né, o QR Code da Migra, manda uma mensagem para a gente, para a gente poder entrar em contato aí com vocês. A live vai É o que ficar eu costumo gravada. dizer, né, Caio? Na revenda de gás, né, se você está precisando de um fôlego, procura a Migra que a gente consegue aí dar um gás no seu caixa. Sem falar que é gratuito, né, Rafael? Sim. Custo zero. Custo zero. Vamos dar um pulinho aqui, a gente já está chegando a quase uma hora de live. A gente pode. Vou deixar também o WhatsApp lá nos comentários também. E a gente pode ver e responder algumas perguntas. Sim. Caso tenha lá, eu vou interromper aqui o compartilhamento e a gente passa para lá. Tá ótimo, cara. Ó, aí a gente tem várias perguntas aí, Rafael. Vamos lá. Tem o Tão Complexo, tem o Giovanni, Tatiane, ansiosa para começar, o pessoal diz boa noite. Vou acessar o QR Code. Aqui tem uma pergunta aqui do Alonso Almeida. Tá conseguindo enxergar aí, Rafael? Sim, tô sim. Ele está Em perguntando quanto tempo eu tenho este valor? Então, após a análise realizada e o apontamento, né, o relatório de apontamento do valor, né, de expectativa de recuperação, nós entramos com o processo, né, o protocolo do processo administrativo. Ao protocolar isso no órgão, abre-se uma contagem de 60 dias. Então, em até 60 dias, a tua restituição vai estar aí disponível na conta. Caso ele tenha esse direito, faz a análise, ele tendo esse crédito em até 60 dias, não é isso? Perfeito. Agora, se for para compensação, já após feito o trabalho, né, de retificação, né, já é quase que 2, 3 dias a gente já consegue começar a se compensar já. Tranquilo, tranquilo. Acho que a pergunta do Marcos aí é praticamente quase a mesma pergunta, né? Quanto tempo posso retroagir para recuperar esses impostos? Então, sempre 5 anos. A gente sempre tem que trabalhar o prazo prescricional. Nos últimos 5 anos, lembrando que os 3 últimos meses
a Receita ela veda a recuperação. Então, seria aí 4 anos e 9 meses, né? Isso, bacana. Tem a pergunta aqui da Daiane Souza. Se eu comprar uma revenda já ativa, só tenho direito à restituição a partir da compra? Como é que funciona? Não. Se você adquiriu a revenda, né, o CNPJ, você permaneceu com o CNPJ, né, ativo e fez essa alteração para o seu nome, você adquire ônus e bônus. Então, se a empresa ela tem dívida, você passa a ser o responsável pelo pagamento dessa obrigação com o governo. E referente ao crédito, se você tiver o crédito, você pode retroagir os 5 anos, mesmo que você tenha vindo a adquirir essa revenda, sei lá, nos últimos 2 meses. Você tem direito a recuperar os 5 anos. É bem interessante também, Rafael, essa questão acontece muito, o cara monta o depósito e às vezes quer mudar de segmento ou quer montar outra coisa e acaba vendendo. E tem que prestar muita atenção quem está comprando para saber se naquele ponto já teve multa, inclusive da ANP, se tem alguma restrição sobre aquele local, como é que funciona geralmente essa questão de compra e venda de empresas. O CNPJ ele consegue permanecer o mesmo? Como é que é feito essa questão contratual, Rafael? Sim, é sempre bom, antes de você realizar a compra, né, de uma empresa já em atividade, obter todas as certidões, né, todas as certidões negativas diante de todos os órgãos, enfim, fazer realmente um pente fino, né, para ver se realmente não há nada pendente, para que depois você tenha que assumir essa responsabilidade, uma vez que ela não era sua, né? Então, existem várias formas de compra de empresa onde você acaba fundindo, né, uma empresa, e aí vai pela opção, se eu mantenho o CNPJ novo, né, que eu acabei de adquirir, ou se eu mantenho o meu já, que eu já tinha. Uhum. Enfim, existem várias formas aí de você realizar essa compra, né? Ou você pode extinguir o CNPJ posterior, ou você pode manter esse mesmo número de CNPJ já existente. Lembrando que vocês também são um escritório de contabilidade e fazem o trabalho também de um contador normal e fazem essa contabilidade à distância, né, Rafael? Sim, sim, sim. Além de toda a parte tributária, né, a recuperação tributária, nós temos aqui um time aqui, um departamento aqui contábil, um departamento fiscal, processamento de folha de pagamento, enfim, um departamento de paralegal. Então, não só assessoramos aí na recuperação do crédito, mas também como fazemos aí a gestão empresarial. Sim, e também à distância, né? Hoje, principalmente com essa questão da pandemia aí, mostrou que hoje é possível, né, realizarmos aí trabalhos para clientes de outros municípios, de outro estado, né, sem que isso seja de maneira presencial. Isso. Tem alguns clientes seu aí que é o Luiz Braz, ó, Lucas e Luiz Gás Carapicuíba, Carapicuíba. Sr. Mandou um Luiz, abraço aí para você. sim, fizemos um trabalho aí de recuperação, recuperamos aí cerca de créditos de PIS/COFINS, CMS, estava tudo certinho. Ele colocou aí, ó, Lucas e Luiz Gás, deu tudo certo para mim e conseguiu receber. Tem outro aqui, ó, o Daniel. Daniel Hiroshi, da Miara. Olha aí. Ele prestou serviço na minha empresa, atendimento rápido, eles são muito profissionais, sempre passando todas as informações do processo. E o Daniel também recomenda aí. O Daniel, um caso interessante, que ele queria reinvestir, né, na empresa, estava passando por um momento logo no início da pandemia difícil, e aí nós conseguimos trazer, né, essa recuperação para ele aí, que ele conseguiu despontar aí e fazer os investimentos que ele precisava. E bem a calhar. Show de bola. A Tainara também falou aí. A Mega realmente é muito comprometida.
Confiança e eficácia. Aí tem uma pergunta, acho que do Giovanni Luiz Costa. Rafael, tenho dívida na empresa, a Receita me paga mesmo assim? Como é que funciona quando o cara tem dívida na empresa? Excelente pergunta. Uma pergunta excelente aí que nós, né, acabamos passando aí e não mencionamos esse tópico. O que acontece? Quando a empresa ela tem uma dívida contraída, esteja ela parcelada ou não, esteja lá em aberto para negociações, a Receita ela até entende o teu direito do crédito. Ela até difere o teu processo, mas ela só te remunera. Desculpa, deixa eu tomar água. Ele só remunera no caso, se ele tiver todas com as parcelas ok. Não, na verdade, mesmo que você tenha parcelado a sua dívida perante o fisco e essas parcelas elas estejam em dia, a Receita Federal ela só vai te remunerar depois que você fizer a quitação, até o pagamento da última parcela. Então, já houve casos de clientes que nos questionaram no seguinte sentido: mas eu tenho uma dívida de 60 meses e eu só vou poder recuperar o meu crédito depois que eu acabar de pagar as 60 parcelas? Sim. Depois que você acabar de pagar lá todas as suas parcelas. Às vezes também pode se tornar compensatório. Por exemplo, às vezes o cara tem uma dívida aí de 100 mil reais, tá pagando parcelado. E se ele tiver uma restituição de 80 mil, ele só tende a ganhar em fazer isso, né, Rafael? Ele, pelo menos tentar aí, ver se consegue alguma coisa, né? Sim, que você pode ter também algumas coisas que você consegue se compensar, né? De repente, dependendo do crédito, você compensa do valor que você vai pagar mensalmente da dívida. Ou você paga mensalmente até finalizar essa tua pendência, junto com o governo, e assim que finalizar, você consegue receber. Eles te reembolsam. Só que é sempre importante então eu vou deixar essa dívida, quando eu pagar eu faço o processo. Não, lembrando que é prazo prescricional. Se eu não faço agora, daqui 60 parcelas, eu já perdi um bom período, porque ele prescreveu. Então, é sempre importante fazer o processo e garantir aquele período para frente. Porque uma vez que você faz o processo e ele é diferido na Receita Federal, esse período você não perde mais. Ele é teu. Já te deferiu, só que ele só vai te remunerar depois que você pagar o fisco. É mais ou menos aquilo. Eu te devo, mas você também me deve. Então, você paga primeiro que eu te reembolso. Tem outra pergunta aqui do Alexandre, eu vou botar aqui. O Alexandre diz o seguinte: Rafael, qual é o seu ponto de vista sobre uma possível unificação dos impostos em tramitação na Câmara de Brasília? Olha, isso aí está numa discussão ferronha ainda, né? Ainda não está batido o martelo. Pelas análises que todo mundo vem fazendo, isso tende a elevar um pouco a tributação, né? E hoje a gente já não tem uma tributação tão baixa, né? Somos uma das mais altas aí do mundo. Então, eu prefiro esperar um pouco para depois acompanhar na íntegra como que vai ser realmente o racional desse imposto, como é que ele vai funcionar, né? Se é simplesmente unificar e mantém-se a mesma alíquota ou não. A ideia é unificar e aumentar a alíquota. Vamos extinguir alguns outros impostos ou não. Então, assim, é muito delicado ainda para a gente comentar esse ponto aí sobre a unificação aí dos impostos, né? Que vai chamar-se CBBS, né? CBS. Isso, bacana. Então, Rafael, a gente está chegando aqui a 1 hora de live. Eu queria agradecer aí pela sua presença e lembrando aí que eu vou deixar o QR Code durante a live, alguém pode voltar lá e vou deixar também o WhatsApp aí, vou divulgar no Instagram, caso a empresa que não fez ainda, vamos lá tentar fazer e ver se há essa possibilidade de uma restituição
ou não? O mínimo ele só tende a ganhar, não é isso, Rafael? Sim, com certeza. Até porque, já falamos aqui algumas vezes, é uma análise totalmente gratuita. Então, vale a pena, às vezes, né, checar aí para ver como é que está a tua empresa, como é que está essa parte tributária e fiscal da tua empresa. Nós da Migra, na realidade, que agradecemos a você, Caio, pelo convite, né? Nos conhecemos através de uma recuperação, né? Olha Através aí. de um trabalho de recuperação. Então, nós agradecemos aí a oportunidade de poder mostrar nosso trabalho, de poder mostrar quem que é a Migra Consultoria, né? A todos os envolvidos aqui do time, todos profissionais engajados aí, muito competentes e responsáveis. E para ajudar o Caio aí também, né? Ativa o Eu sininho, dá o agradeço aí. like aí no canal, deixa o seu like. Canal, e a gente pode marcar aí uma outra live sobre alguém que fez, que há uma possibilidade de recuperar esse crédito, e a gente pode marcar aí, possivelmente dê tudo certo, sim. E a gente pode marcar outras. Aqui é só um pontapé inicial, né? Ver aí que essa pandemia trouxe praticamente para dar uma inovada em um mercado praticamente pessoal que está trabalhando em casa, home office hoje daqui a 5, 10 anos vai se tornar, não muito longe disso. Inclusive hoje em alguns países, né, a gente estava até comentando, lá nos Estados Unidos mesmo, banco lá é só um carinha lá com dinheiro, um caixazinho ali do lado e um cara no computador. Tá mudando, né, Rafael? Hoje em dia tudo digital, todo mundo faz pagamento, transferência, tudo pelo celular e eu creio que não vai muito longe, não, Sim, esse, sim, é esse tempo. importante, né? Essa era digital, ela vem para Já está ficar, né? acontecendo, né? Já está acontecendo, essa transformação ela já vem, né? Em outros países ela já vem muito forte, né? E no Brasil também vem acontecendo, mas não tão acelerado. Acelerou-se agora em função da pandemia. Pandemia. E aí que sirva aí para a gente tomar como lição, né? A gente tem que estar na internet, a gente tem que estar nesses meios de comunicação. E um outro ponto também que eu esqueci até de colocar, Caio, essa recuperação, ela foi muito importante nesse momento de pandemia. Não para revenda de gás, porque o gás ele é um produto essencial que pode ser, né, comercializado aí nessa época. Até teve um aumento muito grande, né? Porque como sempre o brasileiro acabou estocando aí, teve revendas aí que nos comentaram aí que uma única pessoa acabou levando 5 botijões de gás, cara. É Então acabou verdade. elevando até a venda, né, da revenda de gás, mas para outros tipos de negócio, no momento em que você tem que pensar no colaborador, mando embora, afasto, coloco no emergencial, dou férias, estou sem caixa, como é que eu faço? Então, essa recuperação de crédito ela veio ajudar muito aí as empresas que não puderam, né, exercer a tua atividade de maneira normal aí e ter o faturamento normal para arcar com as despesas. Então, foi bem importante, bem positivo essas Chegou de bandeja. recuperações. Chegou Chegou de de bandeja. bandeja. Eu queria mandar um abraço aí, pessoal, o Gutierrez também, pelo apoio, todo o pessoal que comentou aí na live. E aí fica a mercê aí, a próxima a gente marcar aí novamente, já estamos passando aqui há 1 hora. Pois beleza, então, Rafael, muitíssimo obrigado novamente e te aguardo aí numa próxima live que a gente pode fazer aí, vamos ver qual um assunto, fazer uma enquete lá no Instagram, ver qual o melhor assunto que pode se enquadrar aí numa próxima live. Ah, maravilha, perfeito, Caio. Mais uma vez a gente que agradece, Migra Consultoria agradece, agradeço a todos aí também por ter acompanhado, um abraço a todo mundo, um abraço forte para o Giovanni aí, um parceiro comercial nosso aí, importantíssimo, né, para o nosso negócio, que faz a coisa acontecer. E sim, vamos fazer outras enquetes aí, vamos discutir, trazer bastante conteúdo para os empresários, tá Com bom? certeza. Pois beleza então, Rafael. Até mais Um e um abraço, abraço aí. Caio. Até mais, tchau, tchau. Até mais.